Começou já. Deixa eu falar um negócio aqui. Girou pro lado. Bom, gente, Facebook vai começar agora a fazer o público. Deixa eu abrir aqui nas nossas lives. Essa daqui é uma, essa é a minha. Deixa eu abrir a tua aqui, Bruna. Calma aí. Já tá entrando uma turma, ó que legal. Ó, o Ricardo tá aí. E aí, Ricardo? Bom, gente, conforme vocês forem entrando, a gente já vai começando. A gente só tá aqui fazendo a divulgação inicial, compartilhando. Eu tô abrindo aqui no Facebook da Bruna também pra gente poder seguir as mensagens de quem tá no bate-papo dela. Hoje a gente está divulgando a live, a gente está transmitindo a live tanto no meu Facebook, né, do Thiago, quanto no Facebook da Bruna. Olha que legal, já está começando. Fábio. Olha aí, o pessoal já está começando, ó. O Fábio tá aí. A Joy. Olha aí. Boa noite, gente. Bom, vamos começar de uma maneira formal e aí a gente começa a mendigar curtidas e compartilhamento, tá? É um prazer a gente estar hoje aqui, a gente está tendo uma experiência nova, mais uma live de entrevista, né? A gente está fazendo essas lives uma vez por semana, estou tentando trazer pessoas diferentes para falarem de coisas diferentes da psicologia. E hoje eu estou trazendo aqui a Bruna, é um super prazer ter a Bruna aqui. Bruna, obrigado, obrigado por estar aqui. A Bruna vai se apresentar, ela trabalha com psicologia perinatal, a gente vai poder falar um pouquinho sobre os 1000 primeiros dias da criança, certo? Certo. Bom, então vamos lá. Como o Thiago disse, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga em Santos. Me formei em Santos, na Universidade Católica, tenho muito orgulho da minha faculdade, da minha formação. Depois eu me mudei para São Paulo, fiz uma especialização em psicologia hospitalar, depois eu fiz um aprimoramento no Hospital de Servidor Público, em psicologia clínica e hospitalar. E foi assim que eu comecei a trilhar o meu caminho profissional, né? Sempre me dividindo entre a psicologia clínica e a psicologia hospitalar. E depois, com a psicologia hospitalar, surgiu a psicologia perinatal na minha vida, porque eu fui trabalhar dentro de hospitais que trabalhavam com maternidade, que tinham, né, maternidades, UTI neonatal, pediatria. Então esse universo foi entrando na minha vida. Então o meu percurso na psicologia perinatal é um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Geralmente as pessoas entram pela psicologia perinatal pela clínica. A psicologia perinatal na minha vida surgiu com uma necessidade do hospital primeiro, né? Então eu fui coordenar o serviço de psicologia de um hospital que tinha maternidade. Massa. E aí eu senti a necessidade, né? Trabalhando em UTI neonatal, trabalhando com a maternidade, de estudar, de conhecer um pouco mais da psicologia perinatal. E aí eu fui construindo esse caminho, né? E sempre trabalhando junto com pediatria, trabalhando com as crianças na clínica, né? No ambulatório, quando eu trabalhava no Hospital do Servidor. E aí eu fui construindo essa identidade como psicóloga. Que massa. Eu acho que tem bastante coisa para falar ainda sobre a Bruna. Eu queria contar como a gente se conheceu. Eu acho que aí tem uma outra história, que você trabalhou também com reabilitação, né? Num hospital de reabilitação. Exato. Eu trabalhei na Unimed de Santos, num centro de reabilitação. E isso tem um pouco a ver com e aí acabou que a gente se conheceu num congresso de neuropsi. E a Bruna tem esse interesse, está começando a estudar neuropsi, né? Agora no Albert Einstein, fazendo a especialização. E eu, por outro lado, me interesso pelo que a Bruna faz, principalmente por um lado, por eu não entender nada de psicologia perinatal. É um assunto bem novo, né? E por outro, por eu me interessar por essa coisa da primeira infância. Já é uma coisa que, sempre que eu dou aula em neuropsi, eu tento entender um pouco como que a cognição ela se desenvolve, né? Eu nunca tinha ouvido o termo os 1000 primeiros dias, é muito legal, é muito legal falar com a Bruna porque é outro universo para mim, né? Não só os 1000 primeiros dias, mas
todas as outras coisas que a Bruna tem me contado que envolve esses 1000 primeiros dias. Mas, e toda essa psicologia perinatal. Mas é interessante porque do olhar da neuropsi, a gente foca demais na cognição, né? E tem tantas outras coisas acontecendo nesses 1000 primeiros dias, nessa primeira infância, que às vezes a gente fica com um cabresto, assim, né? A gente só olha para aquela nossa área. Sim, né? com certeza. Deixa a gente já volta aqui para esse papo, deixa eu ir agradecendo as pessoas que estão chegando. Calma aí, deixa eu abrir aqui, um monte de gente chegando, ó. Que legal. A Cimei Soares de Sinop, o Alex está por aqui, da Colômbia, a Andréia, a Haas, boa noite. Gente, vão falando pra gente de onde vocês estão vindo, cidades, como sempre eu agradeço muito. A Mariana Ricon, boa noite, que bom que você está aqui. Mariana, Mailu, boa noite. Gisele, Lígia, boa noite. Nossa, quanta gente. Minha tia Lenice. Oi, tia, bem-vinda. Janete, boa noite, Janete. E aqui no da Bruna, olha, um monte de gente. Vivi. Ai, Vivi. Dalila, a Kemi. A Kemi foi minha gerente num dos hospitais. Ah, que legal. Patrícia. Beijo. Então, eu acho que vou fazer uma mini apresentaçãozinha minha, né, para quem está no Face da Bruna. Então, assim, eu sou psicólogo também, sou terapeuta, trabalho com essa interface entre neuropsicologia, essa interface entre neurologia e psiquiatria na clínica psicológica. Então, eu trabalho tanto com pacientes que têm transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos relacionados a déficit de atenção, enfim, dislexia, um pouquinho de autismo e também com lesão cerebral, mas eu também trabalho com esses transtornos psiquiátricos, né? Então, depressão, ansiedade. Então, eu estou num polo um pouco mais da patologia, que é até o que a gente estava falando, né? E enquanto que a Bruna, ela está muito mais no polo da psicologia do desenvolvimento, da clínica da psicologia do desenvolvimento, né, Bruna? Sim. E eu acho que isso é super legal, poder trazer alguém que não vai falar do mesmo lugar que eu sempre falo, que é o lugar da patologia, que é o lugar do transtorno, que é o lugar da neuropsicologia ou da terapia cognitiva, né? Então eu estou muito feliz que você está aqui. Que legal. E aí pedir para todo mundo que está falando, olha aqui quanta gente, Patrícia, pessoal da Bahia, Itanhaém, Itanhaém. Ali do lado, pertinho. Mais minha mãe foi criada lá. Olha lá, Fernanda, Campo Grande, Lígia, Rio de Janeiro, Nápoles, Bahia. Que legal, gente. Então, ó, vamos lá. Pra gente começar, eu vou agora fazer o papel do mendigo de compartilhamento, tá? Eu sempre peço para as pessoas, se possível, compartilhar a nossa live, porque aí a gente vai chegando cada vez mais longe. Então, por exemplo, na nossa última live, as pessoas compartilharam mais de 40 vezes. Isso é muito legal, muito legal. Porque a gente consegue chegar em pessoas que têm interesse nesse tema, né? É um tema importante, é um tema que as pessoas estão muito interessadas, completamente perdidas, né? Porque, querendo ou não, as pessoas estão cada vez sendo mais pais, né? Assim, os jovens estão agora sendo pais, jovens, muito jovens. Tem os adultos jovens sendo pais. A tecnologia está aí, a gente não sabe muito bem o que fazer com esse bichinho que chega na nossa vida, né? E esse tema ele é muito relevante, né? Então eu queria que a gente começasse, para você matar um pouco da minha ignorância enquanto a turma está compartilhando, se você começasse contando o que significa os 1000 primeiros dias. Tá. Então, os 1000 primeiros dias são os dias que acontecem desde a gestação, desde que se descobre a gestação, né, desde a concepção até o período que a criança completa 2 anos. Então, às vezes a gente escuta falar um pouco de 1000 primeiros dias da criança, mas é um pouquinho além disso, né? Não é de quando a criança nasce. Então, por isso que a gente cuida muito especialmente desde esse momento onde essa mulher descobre, onde essa família descobre que essa criança vai chegar. A gente já considera que ali já tem uma importância muito grande e tem muito a ser feito em termos de aspecto psicológico. Massa. Então não é 1000 a partir do nascimento, não. Que aí daria mais ou menos uns 3 anos e pouco. Isso. É 1000, 3 anos talvez, mas é 1000 a partir
a partir da concepção, né? Da concepção aos 2 anos. É desse universo que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá. Aproveitando isso, até a Janete fez um comentário, né? Ela tá pensando lá na frente. Os adolescentes de hoje nada tem a ver com os de anos atrás, né? Eu acho que os adolescentes não tem nada a ver. E os pais também mudaram muito o perfil, né? Com certeza. Eu brinco que, assim, a adolescência é um universo à parte pra mim. Eu não é meu público, né? Eu não trabalho com adolescência. A minha especialidade mesmo é primeira infância. Mas o que eu acho que tem a ver disso que a Janete está perguntando com o que a gente vai falar hoje é que a construção desse adolescente começa aí, né? E a construção dessa família, de como essa família vai lidar com esse futuro adolescente ali, tá começando aí. Então, os 1000 primeiros dias são a base, né? Sim. Outra coisa que pra gente já ir voltando aqui pros temas, que é importante, acho que, não sei se você falou, se eu tava olhando aqui, eu me perdi, mas você também tá na clínica. Sim, sim. Hoje em dia, a minha atuação é num hospital geral, em Santos, trabalho na clínica. Todos os dias, mais ou menos. Alguns dias da semana, né? Hoje eu me divido entre o hospital, a clínica, meio período hospital, meio período a clínica, e eu sou consultora de psicologia infantil numa escola de primeira infância em Santos também. Massa. Então, hoje em dia, meu universo é um pouco esse, né? E tudo meio que... O hospital, você também gira infância ou o hospital é mais... Não, o hospital é um hospital adulto, né? Então você é que nem eu, você tem uma vida dupla, você tem uma vida de hospital e essa vida de infância. Isso, né? O foco do meu trabalho é a psicologia hospitalar como um todo, né? E dentro da clínica, a primeira infância e saúde da mulher e psicologia perinatal. Querendo ou não, essa coisa da infância, ela tem tudo a ver também com a psicologia hospitalar, né? Sim. É uma coisa que se conecta ali. E que na minha vida surgiu a partir da psicologia hospitalar, como eu falei pra você no começo. Legal. Né? Gente, então, a gente está começando aqui a discutir alguns temas, tá? A gente tem alguns temas preparados, algumas dúvidas que eu levantei com a Bruna, mas vocês, por favor, vão mandando suas dúvidas, ó. Sim, podem fazendo perguntas. Bruna, não para de chegar gente aqui, ó, também na tua turma, que viu? Legal, a Paty Teó, que trabalha comigo, a Maitê, a Lê, minha amiga querida, Alessandra também. Um beijo pra todo mundo. Que bom ter vocês aqui. Ó, e já veio uma pergunta da Irene. Vamos lá. Filho não desejado, gravidez não desejada. Quais as consequências? Há como reverter, entre aspas, este cérebro construído sobre a sombra de uma rejeição? Vamos lá, então. Eu acho que assim, né, a gravidez indesejada, a gravidez não planejada, ela é uma gravidez que precisa ser muito trabalhada, né? A gente fala um pouquinho hoje numa coisa que a gente não costuma fazer muito no Brasil, que a gente não tem no Brasil essa cultura de prevenção, né, das questões, mas a gente fala hoje em pré-natal psicológico. Legal. Né? E o que é o pré-natal psicológico? É cuidar desta gestação, né, da parte psicológica e emocional, assim como a mulher faz um acompanhamento com obstetra, né, preparando para isso. E a gente sabe que tem algumas questões que são complicadores, né, para um momento do parto, para o momento do pós-parto, e a gravidez não desejada é uma delas, né? Certo. Então, a gente fala que é um dos fatores de risco, por exemplo, para uma depressão pós-parto. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é acompanhar essa mulher, né, nesse período e trabalhar essa rejeição com ela, trabalhar esses aspectos psicológicos com ela, de preferência na gestação, né, durante a gestação, para que ela consiga ir lidando com isso antes da criança nascer. A gente estava até falando disso, né? Eu estava te trazendo um caso essa semana. Sim. Que a pessoa nem conseguiu se ater à ideia, assim, até a concepção de que ela poderia ter uma rejeição foi de alguma forma varrida para debaixo do tapete, e ela me contou de uma forma muito natural, mas não natural ao mesmo tempo. É um filho de 7 anos, bom, um pouquinho mais eu acho, e ela me falava assim, teve ali nos primeiros meses eu não queria ter tido aquela criança, aí assim, foi super difícil, eu super rejeitei, mas enfim, passou.
Passou, mas enfim, a grande patologia ou a grande dificuldade que a criança tem hoje aos 8, 9 é uma ansiedade enorme, uma dificuldade de separação, uma dificuldade de autoestima, né, de sentir que ele não é bom. Enquanto que o irmãozinho de acho que 4 anos, o menino é um tourinho, é o dono da vida dele, é super forte, super corajoso. Ela falou, nossa, eu não consigo entender porque um é tão diferente do outro. Claro que não é só o único fator, mas pode ser um indicativo ali, né, de como que essa rejeição ou essa depressão, enfim, essa questão de não saber, né, e esse termo que você me falou, de novo, por isso que é tão legal falar com pessoas de outras áreas, né, pré-natal psicológico. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. As pessoas não conhecem muito, né, mas hoje em dia a gente já está criando uma cultura disso, já tem outros psicólogos, alguns psicólogos no Brasil trabalhando com esse tema, e eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam conhecer, né, para ter acesso, porque se a gente não conhece, se a gente não fala do assunto, as pessoas não sabem nem que elas podem buscar isso, né? Sim, e por isso, gente, vocês que estão... Olha, nossa, o pernilongo tava na minha cabeça. E por isso, gente, que a gente convidou a Bruna, eu convidei a Bruna para fazer com a gente, né, um curso sobre os 1000 primeiros dias, 1000 primeiros dias, tem um S a mais talvez, da criança, porque eu acho que são coisas que, como que você quer trabalhar com primeira infância, como que você quer fazer avaliação neuropsicológica, como que você quer fazer terapia, qual seja, sem você compreender essas questões tão fundamentais. Sim, eu acho que é muito importante, né, a gente compreender mesmo ali como as coisas começam, né? Até essa construção de como que tá esse ambiente, como é que foi construída o início da história dessa criança, né? Essa criança foi desejada, não foi? Como é que estava esse contexto familiar, essa rede familiar na hora que essa criança chegou para essa família, né? E isso não começa a ser construído a partir do momento que essa criança nasce, mas a partir do momento que essa família se dá conta de que essa criança vai chegar. Então ela foi desejada, ela não foi desejada, porque, respondendo um pouco a pergunta da Janete, né? Era a Irene, eu acho. Irene ou Janete? Tem as duas, a adolescente e a Irene falando do filho desejado. Ah, tá, da Irene, então. Falando um pouco da questão que a Irene trouxe, né? Eu acho que a gente precisa muito trabalhar o aspecto emocional dessa mulher, né? Dessa mãe, porque não é só a gente julgar, né? Entrar nessa coisa de julgamento, de dizer, ai, poxa, mas ela não desejou e olha o que ela gerou. Claro. Então, assim, essa mulher tá numa situação de vulnerabilidade. Sim. Então, por isso que eu acho que cuidar dos primeiros dias é a gente cuidar desse entorno também. Sim. Como é que tá essa família e, principalmente, como é que tá essa mulher, como é que tá essa mãe, né? Porque todo o contato, como vai ser estabelecido, a questão do vínculo, ela vai ser desenvolvida aí. Então, às vezes a gente precisa ensinar essa mulher também como que ela se vincula com essa criança que vai chegar, né? O que ela pode fazer. Eu acho que... Tem muitos mitos, né? Mitos, tanto mitos assim pro bem, tipo, se eu fizer isso é melhor, quanto mitos do tipo, eu não posso fazer isso porque isso é ruim, né? Sim. E até porque essa questão da rejeição, ela traz muita culpa para essa mulher que está vivendo isso, né? Ninguém tá ali querendo rejeitar uma gestação, rejeitar um filho. Então, trabalhar... acho que muito mais do que trabalhar o cérebro dessa criança, trabalhar essa formação, é trabalhar como essa mulher vai lidar com as sensações dela, com os sentimentos dela, desconstruir um pouco essa questão de que a maternidade acontece, esse sentimento acontece desde que a mulher descobre. Isso é muito legal. Né? Desde que a mulher, tem esse mito, né? Que desde que a mulher descobre que ela vai ser mãe, é um amor arrebatador, e nem sempre é assim, né? Muitas vezes... a sociedade constrói um pouco essa visão, romantiza muito a maternidade, e o que a gente acaba encontrando na clínica é muitas vezes a mulher que chega e fala assim, olha, tem alguma coisa de errado acontecendo comigo, porque o meu filho nasceu
E eu olhei para essa criança e eu não senti nada, eu não consegui sentir esse amor arrebatador que todo mundo falava para mim que eu ia sentir. E isso não necessariamente é uma rejeição, claro, né? A gente sabe que esse amor é construído e a gente pode ajudar essa mulher a construir esse vínculo, essa relação desde o momento da gestação, porque vai ser muito mais fácil se a gente conseguir cuidar disso desde esse momento, desde esse início, né? Massa, muito massa. Gente, queria mais uma vez pedir para todo mundo marcar os amigos, compartilhar, trazer pessoas para dentro dessa live. Está sendo para mim uma live bem interessante, temas que a gente não escuta muito aqui nas minhas lives, então espero que vocês estejam gostando, fazendo perguntas. Ó, minha prima tá dizendo aí que ela já convidou todo mundo para assistir. Um beijo, Cris. É isso aí, que legal. Então, ó, compartilhem, marquem os amigos, a gente agradece. Eu acho que só uma coisa para complementar a Irene, eu diria assim, como reverter um cérebro construído sobre a sombra da rejeição. Eu acho que aqui tem duas questões até do ponto de vista da neuropsicologia, né? Eu acho que reverter é uma palavra muito pesada, né? Eu fico pensando o quanto que eu consigo reverter qualquer problema na minha vida, né? E aí é aquela velha história, né? Será que a psicologia cura? Né? Sim. E aí já é um problemaço que eu, como neuropsicólogo, eu tenho 1000 pés atrás. Assim, né? Eu como psicóloga também. Ufa, ainda bem. Então eu acho que isso é um problemão. A segunda coisa, eu acho que assim, o cérebro ele é impactado por tudo, né? E o cérebro, quando ele aprende, né? E aí eu sei muito pouco sobre isso, tudo que a Bruna está falando, mas eu entendo desde o ponto de vista do modelo teórico da TCC, que as experiências experiências primitivas de vida, né? Esses momentos iniciais de vida, são momentos muito importantes para fixar o início da visão do mundo daquela pessoa, né? Principalmente essas coisas de faz bem pra mim, faz mal pra mim, não gosto, gosto e tal. Então, claro que ter uma rejeição, ter um abandono, tem estudos já com ratinho, né? Você tira o ratinho da mãe e põe ele para ser criado sozinho, isso já dá uma diminuição de substância branca, então de conectividade e tal. Então a gente sabe que isso sem dúvida nenhuma faz mal. Reverter, aí que vem o problema, né? A extensão do problema depende de zilhões de fatores. Se ele vai ter depois, a gente estava até brincando, e o papel do homem nisso tudo, né? E a Bruna falando, é a rede de suporte. Então assim, ok, a mãe rejeitou, mas o pai estava ali dando algum tipo de suporte nisso? Tinha um avô, tinha uma avó, né? Tinha uma rede suportiva? Tudo bem, a criança foi rejeitada e caiu não sei como que nem agora se chama esses lugares onde as crianças que são abandonadas vão. Mas, por exemplo, ele chegou numa dessas casas e ele foi super bem acolhido e tudo mais, é totalmente diferente... Uma institucionalização, você tá Isso, dizendo, né? ou é totalmente diferente de uma criança que fica na rua. Então, quando a gente fala reverte, não reverte, são tantos fatores. Fora o genético. Sim, e eu acho que dentro até dessa questão da rejeição, que não é uma rejeição de abandono, mas é uma rejeição, talvez o que a Irene esteja querendo dizer seja uma questão da rejeição de um afastamento, de talvez até de um pouco de negligência de cuidados e tudo mais. Eu acho que é muito olhar para essa mãe. O que essa mãe está vivendo? Será que essa mãe está vivendo uma situação de uma depressão pós-parto? O que está acontecendo ali com essa mulher? E aí entra muito a rede de apoio, né? Ela vai precisar que alguém tenha esse olhar para ela, porque às vezes ela não consegue identificar. A maioria das vezes a mulher não consegue identificar que ela está, por exemplo, dentro de uma depressão pós-parto. Claro, óbvio. Né? E aí é onde entra o papel desse companheiro, dessa família, desses profissionais que estão cuidando dela. E esses papéis atuais da mulher, né? Tipo assim, a mulher, uma super empresária, uma super autônoma, com 2, 3, 4 lugares de trabalho, ou com um trabalho de 12 horas, tendo que lidar com a criança, além desse outro papel, além do papel de esposa, muitas vezes ela não fala assim, eu não tenho tempo para ter depressão. Só que nesse eu não tenho tempo de ter depressão,
tá com a depressão. E eu acho que a gente precisa se despir um pouco desse papel de super mulher que precisa dar conta de tudo. Acho que a gente não vai dar conta de tudo, né? E esse momento do pós-parto é um momento muito delicado e muito especial. A gente fala que é uma crise no desenvolvimento da mulher, né? Porque aí a gente vai falar dos hormônios, né? Que estão ali todo alterado. Essa configuração do sistema familiar mudou, né? Porque se é o primeiro filho, essa mulher está descobrindo o que é ser mãe, né? Ela está deixando só de ter o papel de só filha, de só esposa, para descobrir como é o papel de ser mãe, né? Porque uma coisa é a gente imaginar, a gente ter uma construção em cima disso, outra coisa é a realidade, né? Se já tem um filho, se é o segundo, um terceiro filho, tem toda a preocupação dela de como, cada vez que chega um elemento nesse sistema familiar, ele precisa se realocar novamente. E então, os antigos, né? Exatamente. Então, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com essas outras crianças? Então, assim, essa mulher está envolvida com uma série de cobranças, né? Com um momento muito particular, tendo que dar conta de um monte de coisa e com esses hormônios todos alterados. Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com até a Luana, que é a diretora da escola que eu trabalho, né, de um dos meus empregos, está falando que a gente não dá conta de tudo, mas a gente acha que dá. E é muitas vezes isso. A gente acha que a gente precisa dar conta de tudo, né? E que julga isso, né? Não, eu não posso estar com uma depressão. Ainda tem muita gente que fala hoje, depressão é frescura, né? Então, aproveitando que você falou que a Luana tá aí, a Janete fez uma outra pergunta. Escolas públicas deveriam ter psicólogos. Acho fundamental as escolas aderirem a esse tipo de ajuda também. Também acho. O que vocês acham? E aí, conta um pouquinho dessa experiência, acho que talvez é legal, assim, de como que é você estar dentro de uma escola e... Então, essa experiência é muito bacana, né? Eu concordo que todas as escolas, acho que independente de serem públicas ou não, acho que todas as escolas de primeira infância, todas as escolas, né, precisariam contar aí com o apoio do psicólogo. Essa escola que eu trabalho, que eu presto consultoria, é uma escola muito especial, com uma pedagogia muito bacana, um respeito muito grande à primeira infância. E o que a gente tem podido fazer lá, né, essa questão de olhar para esse contexto dessa criança, observar essa criança, pensar nesse contexto familiar e ajudar essa família e essa escola a propiciar um momento de aprendizagem bacana, né? A gente pensa muito lá nessa escola que eu presto consultoria, em envolver a família nisso. Então, uma vez por mês a gente faz palestras psicoeducativas com essas mães. Essa semana, na quarta-feira, a gente falou de educação sexual para as crianças. A gente traz vários temas. Os pais têm a oportunidade de ir lá e conversar comigo como psicóloga para ter orientações sobre desfraude, sobre todas essas questões que estão acontecendo aí na primeira infância. Então, eu acho que é muito importante esse envolvimento. Uma coisa que eu vejo que você faz bastante são essas rodas de conversa, né? Isso. As rodas de conversa, elas são bem psicoeducativas, né? A ideia das rodas de conversa, elas foram surgindo por essa demanda de ajudar essas mães, essas mulheres a lidarem com algumas questões. Então a gente faz a roda de conversa sobre desfraude, que eu tenho feito muito. Desfraude respeitoso, né? Que como lidar com o desfraude no tempo dessa criança, como é que essa família vai conduzir, porque normalmente as famílias têm muita dúvida, muitas angústias com relação a esse momento. Então a gente já fez sobre birra, sobre essa fase dos 2 anos, né? Que a gente fala que é a adolescência do bebê. Então, assim, a ideia das rodas de conversa é que a gente ajude essas famílias a lidarem com esses momentos que são momentos normais da infância, né? Mas de uma maneira que seja emocionalmente saudável para todo mundo. Olha que legal. Que essas mães tenham recursos para lidar com essas questões. E o pessoal tá falando aqui no Face da Bruna, né? A Luana falou, Bruna está fazendo muita diferença em nossa escola, o olhar especializado do psicólogo nos ajuda na escuta sensível das crianças e da família.
A Muito Vivi legal. falou, muito feliz em contar com o apoio da Bruna na escola. Vivi é mãe de um aluno nosso, muito legal. E a Maite falou, as rodas sempre me ajudam muito. Você vê Legal. que é um trabalho muito legal, né? Esse psicoeducativo, esse trabalho de poder estar perto mesmo, né? Não é aquela coisa do psicólogo no lugar do saber, eu né? acho que isso... eu acho que esse é um modelo de psicologia que não funciona mais para os dias de hoje, né? Eu acho que não tem como a gente trabalhar com criança, seja na primeira infância ou não, sem envolver essa família, sem ajudar essa família a lidar com essa criança, né? Sim. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue juntar, porque às vezes as dúvidas são muito comuns, né? E o que eu acabo percebendo, por exemplo, nas rodas de conversa, é que elas trocam muito experiências. Então, além da minha fala, elas acabam criando entre elas uma rede de apoio, essa troca de informações. Então, eu já passei por isso, eu lidei assim. Que legal. Né? É um grupo de apoio operante ali, né? O pessoal tá ali, que né? tá sempre se renovando, né? Antes da gente voltar um pouquinho para os temas, mais algumas perguntinhas. A Andrea, eu não trabalho com psicologia pré-natal, mas adoro essa área. Acho importante os pais terem um acompanhamento na gestação para trabalharem o sexo sobre o bebê idealizado, principalmente sobre o sexo esperado. Como que você tem visto essa questão do sexo esperado? Então, eu acho que isso é uma coisa que está mudando um pouco, né? Eu acho que a gente está até indo para um caminho que eu vejo muitas pessoas não querendo saber o sexo do neném até o momento da chegada dele, o momento do parto. Acontece, tem vezes mesmo que as pessoas criam ainda uma expectativa muito grande em relação a isso. E aí eu acho que é trabalhar com essa família, né, o que ela falou, a idealização desse bebê como um todo. Né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com o que eu falei até da romantização da maternidade, né? Porque isso é uma coisa que é um complicador. Se essa família idealiza muito esse bebê, depois vai ter dificuldade de lidar muito com o bebê real, né? E o que a gente acaba vendo é que a mídia, né, o que a gente vê sobre criança, sobre primeira infância, as propagandas e tudo mais, elas não ajudam muito na construção, né? A gente sempre acaba comentando nas rodas, por exemplo, que quando a gente vê alguma coisa falando sobre amamentação, é sempre a mulher super plena, né? Amamentando aquela criança linda, que aquelas não tá chorando, feliz, que sorri. né? E assim, muito provavelmente ela não vai encontrar um bebê assim, né? A amamentação é uma coisa super difícil muitas vezes, né? Tem uma série de questões aí que vão acontecer, então eu acho que a gente pode trabalhar muito quando a gente tem a oportunidade de chegar, que essa mulher chegue pra gente nesse momento da gestação, a gente conseguir trabalhar assim a idealização desse bebê. Que legal. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que além do papel disso, por exemplo, num atendimento de pré-natal psicológico, eu acho que a gente como psicólogo, a gente tem a função social de falar sobre esse assunto, de divulgar, de disseminar essa informação também, né? Trazer um pouco isso que falta nos canais, na mídia, e a gente começar a falar disso, de uma maternidade real, né? Eu acho que isso é super importante. Massa. Gente, olha, chegamos na nossa meia hora inicial. Tô super empolgado, acho que é um tema super importante, essa coisa que a gente está falando da psicologia na primeira infância. E eu acho que você está falando de um ponto, Bruna, que é muito legal, que é assim, não é da criança, do cérebro da criança, a gente está falando dessa relação entre a mãe e a construção do bebê, e do ambiente. E do ambiente, né? Vamos continuar? Vamos. Pra onde que a gente tinha parado, hein? Eu acho que a gente falou um pouco da gestação, do pré-natal, acho né? que a gente pode falar um pouco da questão do parto. Legal. Né? É uma das coisas que a gente acaba trabalhando até no pré-natal psicológico também, né? É essa questão de como que
essa mulher está construindo essa questão do parto dela, né? Então, o que ela quer, o que ela pretende, qual é a vontade dela, como que isso está sendo conversado entre esse casal, né? Se essa mulher tem se preparado com relação a uma equipe, ela tem uma equipe que ela confie, porque a gente acaba percebendo que isso faz muita diferença, né? Essa mulher ter um parto respeitoso, ela ter um parto adequado, onde as vontades dela são respeitadas, é uma coisa também muito importante, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente fala de depressão pós-parto, muitas mulheres que acabam tendo problemas depois por conta de não ter um parto respeitoso. Que tipo de problema pode acontecer num parto para ele não ser respeitoso? A gente tem aí uma questão da expectativa dessa mulher com relação a esse parto. Então, por exemplo, se ela tem muita vontade de ter um parto normal e de alguma forma isso acaba não acontecendo, ou realmente porque não tem condição de acontecer, porque existem cesarianas que são necessárias realmente, né? Ou se essa mulher foi desrespeitada e a gente acaba sabendo, né, de muitos casos onde essa cesariana nem era tão necessária, mas que essa mulher de alguma forma acaba sendo um pouco induzida a isso e depois ela tem uma frustração muito grande. Tem umas estatísticas, né, de cesárea, que acho que a gente estava falando, mas também me contaram que era uma coisa assim, acho que no SUS, que é o lugar que mais respeita aqui no Brasil, era acho que 50-50, a OMS parece que é 80, deveria ser 80-20, né, é natural. Tem umas estatísticas. Alguém tinha me falado isso, que era uma estatística mais ou menos assim, a OMS diz que deveria ser, o parto humanizado deveria ser 80% dos casos e 20% cesárea. Parece que o SUS aqui no Brasil é o lugar que mais faz, então é 50-50. Não sei se é bem humanizado, mas é normal. Parto normal. E parece que a estatística na rede particular é 70-30 ou 80-30 cesárea. Eu acho que tem uma série de questões e eu acho que isso é um assunto até mais complexo que a gente até pode pensar para um outro momento, mas isso impacta. Impacta, com certeza. É isso que eu estava falando, e pode impactar nessa depressão, nessa rejeição, na volta da vida marital depois, né? Que você também estava me comentando isso. E não só isso, né? Como que vai ser a recuperação dessa mulher depois, né? Como que ela vai lidar com isso emocionalmente, porque não é que levantar nenhum tipo de bandeira, né? Eu acho que a bandeira que a gente tem que levantar é que a bandeira da escolha da mulher, a decisão da mulher seja respeitada. Essa é a bandeira que eu levanto, né? Eu acho que a decisão da mulher, a mulher tem que ser protagonista do parto dela. Eu acho que isso é o mais importante, né? Quem vai fazer as escolhas, quem vai decidir isso é a mulher. E isso precisa ser respeitado. E a gente sabe que isso tem um impacto muito grande. Se essa mulher sofreu algum tipo de violência obstétrica, né, que a gente sabe hoje em dia que ainda acontece, acaba acontecendo muitas situações de violência obstétrica. Eu que não sou da área, pra eu entender assim, é tipo um médico que maltrata, maus tratos de enfermeira. Olha, são uma série de coisas, maus tratos da equipe, de repente a forma como essa mulher é tratada, fazer uma incisão cirúrgica que não precisava ter feito, fazer procedimentos que não precisam ser feitos, obrigar a mulher a ficar numa posição que é desconfortável para ela, e tem uma série de coisas. E isso impacta. Isso impacta. O pós, a volta, né? Isso impacta. Isso vai impactar muito nesse pós-parto, né, que a gente chama de puerpério, né? Como a mulher vai lidar com isso, muitas vezes até nessa relação, nesse vínculo dela com o bebê. Né? Então a gente precisa muito trabalhar isso. Isso é uma das coisas que... E aí dentro dessa questão do parto, quando a gente está fazendo esse pré-natal psicológico, a gente fazer uma preparação dessa mulher para esse parto também, né? Então a gente trabalha os medos, as ansiedades dela em relação ao parto, quais são as expectativas, né? Para ajudar ela a estar emocionalmente preparada para esse parto. Só que assim, hoje ainda são poucas pessoas que chegam no consultório para fazer esse pré-natal psicológico. Geralmente as pessoas ainda têm a cultura aqui no Brasil de procurar o psicólogo quando alguma coisa já deu errado, né?
A Bruna foi até professora do nosso curso de Reab Que aqui. legal. A Bruna é uma super pesquisadora do Mackenzie, uma pessoa super querida. Ela falou: as taxas de cesáreas dos obstetras chegam a mais de 90%. Eles sempre encontram algum motivo para indicar a cirurgia. Fora que a Bruna também é mamãe, né, Bruna? Mesmo quando o parto normal chega a acontecer, grande parte das vezes a mulher é exposta a procedimentos e situações respeitosas. Agora, eu que não entendo nada, sou homem, aprendi que eu não tenho lugar de fala para falar sobre esse assunto, mas é uma curiosidade. Quando você está fazendo esse pré-natal psicológico e esse trabalho super legal de discutir parto humanizado, essas mães nesse processo começam a entender que se der algum problema, talvez tenha que fazer cesárea e tudo mais? Sim, a gente trabalha isso, existe essa possibilidade. Né? O que a gente defende é que essa cesárea, se a mulher quer um parto humanizado, natural, né, um parto humanizado, é que essa cesárea só aconteça se realmente tiver uma indicação. Tipo, uma emergência, vamos dizer assim. Um problema. Isso, né? O que acaba acontecendo muitas vezes é que isso acaba acontecendo a cesárea por uma série de outros motivos aí que... Que é isso que a Bruna tá um pouco dizendo. Isso, exatamente. Eu acho que a fala dela foi muito que a gente acaba percebendo também que acontece. Que é o sempre encontram algum motivinho de... Não vamos entrar nos motivinhos, mas sempre tem algum série de motivinhos. De motivos. Entendi. E aí isso eu imagino que a pessoa sai de uma cirurgia que ela se planejou de um jeito, ou que ela sonhou de um jeito e até idealizou, ou esperou, ou combinou de um jeito, e aí quando muda tudo, aí descobre que fizeram... o que você estava falando, procedimentos que às vezes muda a pessoa cirurgicamente. Até a recuperação, né, dessa mulher. E aí ela já tem que sair amando a criança. Tem que sair amando, lidando com tudo isso, e aí o bebê vem, e aí faz... E aí, entrando nessa questão também, a gente pensar até como esse bebê chega para essa mulher no momento do nascimento, né? Então hoje a gente pensa na questão do alojamento conjunto, da criança poder entrar em contato com essa mãe. O que é o alojamento conjunto? A criança e a mãe ficarem no mesmo espaço. Porque mandar antes essa criança pro berçário. Tinha um berçário. Ou separar o bebê e a mãe. Tá. Né? Então, assim, o que a gente entende como uma prática adequada é que esse bebê e essa mãe tenham contato na primeiro momento de vida, né? Esse contato pele a pele, a gente já sabe aí que isso tem muito a ver com como vai ser essa amamentação depois, até, né? Então, a amamentação na primeira hora de vida, esse contato com a mãe, isso é muito importante e precisa muito ser respeitado. Maravilha. Né? Gente, olha quanta coisa. Bom, pra mim tá sendo genial, tá sendo ótimo, tô adorando. A gente, as duas lives, tanto a do canal da Bruna quanto do meu canal, tá indo super bem. As pessoas estão fazendo várias questões. Aqui, ó, a Luana Serra, do canal da Bruna. Quer ler? O puerpério, por si só, já é um período de grande desafio para a mulher. Se considerarmos a montanha-russa hormonal pela qual passamos, o que dirá quando há questões relativas a um parto inadequado? Exatamente. Pré-natal psicológico deveria ser obrigatório. Deveria. A Luana tá no puerpério. Luana teve uma bebezinha agora e acho que ela tá falando aí com muita propriedade. Eu também acho, Lu, eu acho que todas as pessoas deveriam ter acesso a um acompanhamento psicológico nesse momento de gestação. Eu acho que iria ajudar a muitas mulheres, muitas questões, né? E a gente poder falar sobre isso, a gente divulgar que existe essa possibilidade, e incentivar também que mais psicólogos trabalhem com essa área, que é tão importante, né? Mas eu acho que sempre é legal a gente incentivar as pessoas a trabalharem, mas elas têm que entender que é um assunto complexo. Sim, tem que buscar conhecimento, né? Eu acho que para qualquer área da psicologia que a gente vai trabalhar, a gente precisa se instrumentalizar para isso, né? E essa área é uma área que envolve muitas questões. Então, por exemplo, eu fui fazer uma formação de consultora em aleitamento materno. Eu não tenho condições hoje de prestar consultoria em aleitamento materno, né? Mas eu senti a necessidade de fazer essa formação para quando as minhas pacientes trouxessem questões
de aleitamento, eu pudesse encaminhar para uma consultora, mas que eu pudesse também estar ali com aquela mulher, entendendo melhor aquele momento que ela estivesse Então, vivendo. psicologia hospitalar, aí você tem que entender como funciona a obstetrícia, você tem que entender como funciona o sistema. A pessoa, para trabalhar com psicologia perinatal, ela não precisa ter psicologia hospitalar, né? Mas eu acho que entender minimamente um pouco quem disso, é quem, né? Entender, a gente... eu acabei, quando eu entrei nessa área, muito assim, conversando com as enfermeiras obstétricas, as obstetrizes, as doulas, que têm um papel importantíssimo, né, nesse momento. Então, assim, a gente precisa conversar com outras áreas até pra gente entender qual é o nosso limite também, porque a gente não pode tudo, né? E agora você tá indo pra neuropsi só porque de repente, né? Vou pegar agora, além de tudo, também entender como que o cérebro tá nesse processo. Né? A neuropsi veio pra mim muito por essa necessidade, no momento que eu estava trabalhando dentro de um centro de reabilitação, mas hoje em dia, trabalhando com criança, trabalhando com primeira infância, tanto no consultório quanto nessa escola que eu presto consultoria, cada vez mais a gente percebe a necessidade de ter um entendimento. Então, eu falo que a neuropsicologia é mais uma coisa como a consultoria de aleitamento. Eu não sei se eu vou ser neuropsicóloga, entrar no papel de avaliar, fazer avaliação, mas eu acho que para a compreensão do psicólogo infantil, a neuropsicologia ajuda muito. É o que eu acho. Acho que a neuropsicologia é mais uma fonte de boas hipóteses, né? Sim, então, a pessoa que estuda neuropsicologia, por mais que ela não avalie e tudo mais, ela tem uma visão de mundo muito boa. Né? Então, putz, que legal, Bruna. Né, no ambiente, por exemplo, escolar, trabalhando com a primeira infância dentro do ambiente escolar, acabam chegando muitas vezes crianças com investigação de diagnósticos e tudo mais, e eu me sinto precisando estar instrumentalizada para orientar esses pais, para orientar as funcionárias da escola, como lidar com essas questões de inclusão e tudo mais. Sem dúvida. A Priscila Brasileiro falou, o pré-natal psicológico deveria mesmo ser obrigatório, né? A Eliane Colli, minha super amiga, falando que muito legal, que tá gostando, que beleza. Bom, a gente tá quase chegando na criança nascendo. Na verdade, ela nasceu já. Ela já tá agora abraçada com a mãe. Né? Ela já não tá no berçário. A gente espera que ela esteja abraçada com a mãe. Ela não tá no berçário, ela tá com essa mãe agora. E aí, hein? O que a psicologia agora não tem mais nada pra fazer, Bruna? Tem um monte de coisa pra fazer, Thiago. Então, e aí no momento, né, que essa criança nasceu e que essa mulher tá nesse momento muito único, muito especial, que é o puerpério, a gente vai precisar cuidar desse momento, né? Então eu falo sempre isso, quando a gente fala em cuidar da primeira infância, a gente fala de cuidar de quem cuida. Então, como é que tá o emocional dessa mulher? Como é que tá a rede de apoio dela? Né? O puerpério é um momento de isolamento emocional muito grande. Essa mulher que acabou de ter essa criança, ela tem no momento inicial uma rede de apoio, pessoas que ajudam ela, depois todo mundo acaba voltando para sua vida normal, né? E é essa mulher que fica ali com essa criança, né? Então, muitos relatos de isolamento social, desse sentimento de solidão. Existe uma coisa que eu não quero entrar muito, assim, aprofundar muito nisso, porque acho que a gente pode pensar melhor nisso depois, mas a gente sabe que tem o baby blues, né, que é um momento especial da mulher emocional, né, que ela vai ter algumas características psicológicas ali, que isso é normal, é esperado. Tipo uma tristezinha por conta do nascimento do bebê. Não é uma tristeza, né? Mas é aquela melancolia ali, pós-parto e tudo mais. E o baby blues, ele precisa passar, né? Então, bem nos primeiros dias, né? Esse estado da mulher. Se isso progride, se isso não passa, se isso tá se agravando um pouco mais, aí a gente já precisa começar a pensar que isso pode ser uma depressão pós-parto. Um estado de humor um pouco rebaixado, assim, é um sentimento mais de introspecção. Isso tem muito a ver com a questão hormonal, né? Tá.
Então, a gente precisa cuidar muito dessa mulher e cuidando desse vínculo, como é que está sendo construído isso, como é que está essa família, como é que está esse casal, essa família está entendendo esse momento especial da mulher, porque a gente ainda acaba escutando muitas vezes relatos de que essa mulher acaba não sendo compreendida nesse momento, né? Então, além de ter que lidar com todas essas questões que são próprias desse momento, ter que lidar com as demandas da criança, ela tem que lidar com muitos julgamentos. Claro. Né? Até de dizer assim, poxa, tanta gente querendo ter filho, tantas mulheres, né? E você tá aí, você tem que agradecer, é uma bênção, né? E assim, isso nem quer dizer que essa mulher tenha uma dificuldade de lidar com essa questão da maternidade. Ela só tá falando, olha, é complexo. É difícil. É complexo. É difícil. E aí, tipo, nesse momento, sentir uma baita alegria não é tão simples. E às vezes isso vai oscilar, né? Com momentos de super alegria, super satisfação, com momentos também de dificuldades, né? A gente fala que o puerpério, né? Ele é uma montanha-russa o tempo todo, né? E pra psicologia, o puerpério ele não acaba tão rapidinho assim, né? Eu costumo dizer que a minha visão é que o puerpério ele só acaba lá por volta dos 2 anos da criança, né? Então eu acho que o puerpério acaba um pouco junto com os primeiros 1000 dias, porque a partir do momento que essa criança começa a ganhar uma independência um pouco maior, que essa criança não tem tanta necessidade assim da mãe, que essa criança se percebe um ser humano diferente da mãe, e a mãe percebe que a criança não é uma parte dela, é que o puerpério tá acabando, né? Então a gente fala aí de uma janela de quase 2 anos de puerpério. Precisa começar a acontecer movimentos de autonomia da criança e dessa mãe para poder, né, ter essa desconexão. Por isso que não existe um marco assim, né? Ah, deu tantos dias, o puerpério acabou, né? O puerpério, ele é um estado muito psicológico também, né? Bruna, deixa eu ler aqui, ó. Vamos lá. A Luana falou puerpério pela 3ª vez. A Mi falou, mulher já é o ser mais complexo do universo. No puerpério, então, que bom que existem profissionais como você que cuidam da gente. Ai, que legal. A Natália, a Bruna, como você faz a diferença? Amo você. É uma linda. Jéssica falou verdade. Jéssica também tá no puerpério. Dalila tá no puerpério. Só minhas puérperas. Parece que completou 40 dias e temos que estar inteira, a Jéssica falou. Exatamente, né? Essa cobrança. E aí, juntando o que a Dalila falou, né? A Dalila falou assim, não sei o que teria sido de mim sem a ajuda dessa maravilhosa. Ai, que linda. E aí, juntando o que a Janete falou, né? A Janete lá embaixo, acho que ela tinha falado, aqui ó, tive depressão pós-parto da minha primeira filha, mas nem sabia o que era isso. Tive que me curar sozinha, foi bem difícil, eu tinha apenas 18. Poxa, e aqui, ela disse, nunca tive rede de apoio. Né? Então, como faz a diferença esse trabalho que você está desenvolvendo e ter essa rede de apoio versus a gente ter que pular na vida e acordar, né? E que muitas vezes, né, a gente precisa ajudar essa mulher com essa rede de apoio. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo esse acompanhamento, dependendo do que essa mulher está vivendo, né, se ela tem um companheiro, se ela não está vivendo uma maternidade solo aí, a gente precisa envolver algumas outras pessoas também nesse atendimento, né? Então, às vezes a gente chamar o marido, explicar para ele, né, o companheiro, seja lá quem for, explicar esse momento próprio que a mulher está vivendo, né? Como que ele pode fazer para ajudar isso? A gente acaba vendo muitas vezes que os homens ainda participam um pouco, por exemplo, dessas rodas de conversa sobre gestação, né? Se eles pudessem entender também um pouco melhor que momento é esse, tão único na vida da mulher, talvez eles pudessem colaborar um pouco mais, né? E as pessoas em volta, né? Serem mais instrumentalizadas, né? As avós, como que pode ajudar? Aí também dentro dessa questão do pós-parto, existem doulas que trabalham especificamente com esse momento do pós-parto, né? Então elas podem ajudar também essa mulher nesse momento único. Rede de apoio é fundamental, e aí ela falou até dessa questão, né? Ela tinha 18 anos, então imagina, né? Numa fase tão complicada que já é
do desenvolvimento, você lidar com uma gestação já é complicado. Sem rede de apoio é muito difícil, né? E aí tem as meninas aqui, a Ângela foi minha aluna, né? Ela falou, eu, a Priscila e a Maria temos uma consultoria pré-natal e parental aqui de uma pessoa, gestar. Estamos na missão de divulgar o pré-natal psicológico aqui no nosso estado, como divulgar o trabalho de psicologia perinatal. Que legal, muito sucesso para vocês. Sucesso, né? Muito legal. A Priscila, que é essa que trabalha com a Ângela, falou, meu pós-parto foi bem complicado na primeira gestação, o que fez eu buscar mais conhecimento sobre o assunto. A psicologia perinatal me ajudou, não só profissionalmente, mas na minha qualidade de vida como mulher e mãe. E eu acho que até uma questão importante da gente dizer é que essas complicações nesse momento do puerpério, elas podem acontecer independente de em qual gestação essa mulher tá, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tive a primeira gestação, meu puerpério foi super tranquilo, deu tudo certo, eu consegui lidar, não tive nenhum problema, então agora eu tô gestante de novo, eu vou levar isso de uma maneira tranquila também. E isso não é necessariamente uma verdade, né? As questões podem aparecer, até porque a gente tem que pensar em que contexto que está essa mulher. Então, por exemplo, essa mulher está passando por uma dificuldade financeira, como é que está a relação desse casal, como é que está a relação dessa mulher com a família, com a mãe, né? No momento da gestação, essas questões relacionadas à própria mãe, elas vêm muito intensas, a gente começa a reconstruir muito. Eu lembrei daquela piada, é uma piada besta, mas ela vale às vezes, né? É uma bobagem, aquela coisa. Vale tanto para a mãe quanto para a sogra, né? Que ela não more tão perto que dê para ela vir de chinelo, de pijama, e que não more tão longe que ela tem que vir de mala, né? Mas é uma piada besta, mas é um pouco isso. Como que as relações em volta estão se configurando. E até como, invasiva essa família. Exatamente. Como você ajuda, colabora ali, né? Com essa rede de apoio. Filha, com essa nora, com essa amiga, sem ser invasiva. Isso, né? É rede de apoio ou é barreira? Sim. Né? Essa é a grande pergunta da CIF, né? Por isso que eu acho que a gente precisa olhar muito como é que está esse contexto dessa mulher. Né? Isso vai influenciar muito. Esse segundo filho, é para salvar casamento? Sim, uma série de questões, né? Que são super até relevantes. Porque às vezes a gente acaba vendo até questões assim de que uma expectativa com relação ao primeiro filho, então essa criança vai vir para ajudar o irmão. Sim. Né? Uma série de questões dessa idealização. Né? De como a pessoa foi criada lá atrás. Isso, né? A gente vai precisar olhar para tudo isso. Por isso que é tão amplo quando a gente fala de 1000 primeiros dias e de psicologia perinatal, porque a gente vai ter que olhar muito, sempre na psicologia, né, Thiago? Cada caso é um caso. Sim, cada caso um olhar muito especial para cada questão, para cada família. Isso que é o legal, né, na verdade. E eu tô achando assim, a nossa live, ela tá ficando mais ou menos numa visualização de um total de 50 pessoas, 40 e pouco, 50, né? Somando as duas lives. E eu acho que isso é um número legal, mas eu acho que isso diz também duas coisas. Quando você põe um tema de doença, todo mundo se empolga. Todo mundo, sim. Né? As últimas lives que eu tenho falado de doença, vem 100 pessoas. Eu acho que também tem o problema de ser de sexta. O pessoal já tá tomando a cervejinha. Já tá na balada. Mas eu acho que aqui tem uma coisa que a gente precisa discutir que é muito importante. Por mais que tá sendo uma live com 50, é uma das lives que a galera tá falando mais. Que legal. Né? Então, a galera que tá aqui tá participando de verdade. Sim. Então, eu acho que tá sendo maravilhosa essa live. Que ótimo. Tô super feliz, obrigado. Imagina. E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu acho que você tá dizendo algumas coisas que pra mim como homem, né, como, além de psicólogo, como homem, é muito legal também. Porque você pode ser um homem interessado pela vida da sua mulher, pela vida das pessoas que você ama, enfim, por gestação, essas coisas, eu nunca passei por isso. Mas realmente é uma outra experiência, né? E aí, como psicólogo, como esse mundo é totalmente outro.
Né? Só que às vezes a gente cai tanto nessa discussão homem versus mulher, e nem entrando em feminismo, machismo, mas homem versus mulher mesmo, tipo, isso é coisa de mulher. E deixa que eu trago o dinheiro, ou deixa que eu trampo. O homem como provedor não precisa ter que lidar com essas coisas. Só que aí essas coisas vão chegando no homem, coitadinho dele, nem percebe que vai ser puxado pelo... Não, coitadinho assim. Não, sim, mas o que eu digo assim, coitadinho na ignorância dele, tão bobinho, que ele nem vai ver que essa coisa vai ser puxada do tapete dele, ele vai puxar o próprio tapete. A hora que ele fala assim, olha, isso daí é teu, eu não vou me meter, já isso daí tá puxando o tapete dele. E como isso é uma colaboração, né, que o homem tem que ter para a construção dessa família, desse filho, né? Eu acho que se os homens pudessem participar mais e compreender como é esse momento para a mulher, né, seria muito bom para esse núcleo familiar. Né? Sim, sem dúvida. Mailu, eu sou enfermeira obstetra e foi por causa da minha experiência pessoal com minha gravidez e pós-parto completamente diferente do que eu idealizava que me levou a cursar psicologia e focar na área perinatal. Nossa, já tem uma super bagagem aí, né, Mailu? Uma experiência que vai te ajudar muito. A Fátima ficou feliz que conseguiu entrar, muito bom o tema. A Janete falou, a maternidade era solo, né, dela. Tainá, eu sei muito bem quem é. Bom, é minha querida aluna de Pernambuco, Recife. Sinto falta do investimento de psicologia na área perinatal, moro em Recife e tanto na graduação quanto em especialização não existem esse olhar para essa área. Venham para cá fazer cursos. Hoje, além de psi, também vou ser mamãe, coisa linda. Legal. Neuropsicologia e perinatal, Tiagão. Não, mas você tem um curso aí do pessoal do INAP em Recife. Não vem incomodar a gente, não. Cuida aí da tua vida. A Tainá é uma super querida, foi minha estudante no curso de reabilitação, é isso aí. Só falando um pouquinho do que a Tainá trouxe, né, eu acho que assim, a faculdade deixa muitas lacunas, a faculdade não tem como lidar com todas essas questões, né, Thiago? Então a gente precisa mesmo ir correndo atrás. A psicologia perinatal é uma área muito, muito nova. Então, tá precisando mesmo de curso, tá precisando de gente que fale disso. A gente tá pensando também numa possibilidade aí, né, de trazer um curso, de repente, alguma coisa online. E eu acho que quanto mais pessoas vierem para essa área, mais a gente vai crescendo, mais a gente vai ganhando força. A ideia com a Bruna é que a gente faça alguns trabalhos, né? A gente vai começar com esse de 1000 primeiros dias, né? Mas a ideia é que a gente faça um também de perinatal, né? Aí o pessoal tem pedido bastante. Ó, Janete, hoje tenho 49 anos, 5 filhos e sobrevivi. Agora tenho uma adolescente de 13 e estou procurando ajuda para ela porque tem TOD. Né? Vivendo outros desafios aí, né, Janete? A Kaline, minha amiga de BH, um beijo, Cal. Nunca tive sequer uma discussão desse tema em nenhuma das especializações que eu fiz. Pra você ver, e eu tava falando isso pra Bruna, eu nunca vi isso na faculdade. Eu nunca vi isso nos livros que a gente lê de TCC de neuropsi. É aquela coisa, é um outro mundo mesmo. Pra mim é um outro mundo. O mais perto que eu chego é porque agora tá na moda a coisa da primeira infância na neuropsicologia. Né? Então a neuropsi parece que agora, e é engraçado como a neuropsi agora descobriu que primeira infância é fator protetivo. Então agora vamos investir nisso. Mas isso, tipo, vocês sabem há zilhões de anos. Talvez o discurso não era via cérebro, porque o cérebro agora está na moda, né? O discurso de vocês era via psicologia. Olha, fator protetivo de qualidade de vida mental, né? De emoção, de comportamento, enfim. Mas a neuropsi descobriu agora, parece, nos últimos anos, com esses estudos de pré-frontal, que ter uma primeira infância adequada e não sei o que melhora o desenvolvimento das redes neurais no pré-frontal. Então agora todo neuropsicólogo está apaixonado pela primeira infância. Mas isso é uma área muito respeitável da psicologia. Sim, com certeza. Né? Que precisa muito ser cuidada, né? Sem dúvida. Deixa eu ler a galera tua aqui, ó. Vamos lá. A Luana, nosso sonho na escola é conseguir emplacar um papo de pai, para ver se conseguimos mudar o olhar masculino. A gente tem falado bastante sobre isso. Sobre esse universo feminino que tanto discutimos no papo de mãe, lá na escola. Tem sido uma roda na qual não só compartilhamos nosso papel de mãe, como nosso papel de mulher, namorada, esposa, profissional. O olhar da Bruna tem sido incrível em nossas rodas. Querida. Que legal.
A Mi falou, nossa, muito legal lembrar que no ponto mais alto da minha loucura, entre aspas, mandei o marido embora, com 40 e poucos dias do pós-parto. Que bom que ele ignorou. Eu recebo muitas mulheres nesse período pensando em separação. Né? Muitas mulheres. Então, olha como é importante, né, a gente cuidar dessa questão familiar. Né? A Dalila falou, mas a gente emenda um puerpério no outro, passa por cada uma, toma tanta rasteira e você nos ajuda a levantar e continuar a caminhada. Dalila emendou um puerpério no outro. Bom, eu acho que eu vou fazer uma última roda de perguntas, vou deixar aberto. Isso, e vamos lá. Sobrou o tema... Sobrou ainda os 700 dias, que são primeiro e segundo ano, né? E eu acho que a gente vai ter que deixar para um segundo papo. Tá bom, vamos lá. Que eu acho que aí tem bastante coisa pra gente conversar. Sim. E aí vai chegar também a data do lançamento do nosso curso e a gente vai, enfim, vai sincronizando isso mais perto. Ótimo. É muita coisa pra falar, né? Nossa, é muita coisa. E aí o povo também adorou, né? Porque emendou um monte de pergunta. Ótimo, Amo falar desse tema, sou uma apaixonada. Então, se o pessoal for dando corda, eu vou falando. A gente não para, né? Eu já falei pra Bruna, quando a Bruna me contou que ela fazia essas rodas, eu já falei pra Bruna pra ela fazer lives dessas rodas, daquelas possíveis, né? Ele quer inserir a tecnologia na minha vida, mas tá um pouco difícil. Não, mas você sabe que eu falo isso, pra todo mundo que eu conheço, que eu acho que faz um trabalho fantástico, eu falo. Ano passado, a Mariana veio aqui, a Renata veio aqui, esse ano com o Marcelo. Eu acho que a gente, esse espaço aqui das lives, eu convenci a Juliana e o David, né? Eu posso me orgulhar um pouco. A Tati, que fala de psicologia comportamental e AT, ela já tem uma história longa, mas ela fala que eu ajudei na inspiração. Então, tem muita gente que tem coisas boas para falar, né? E é isso que a Kaline falou. A gente nunca ouve o que você está contando. Então, insira a tecnologia na tua vida que a gente agradece. O pessoal tem me cobrado muito as lives. A Joy falou, ó, essa live tá tipo as rodas de conversa, se deixar vai rendendo horas e horas. Exatamente. Bom, mas como a gente tenta ser quase britânico, já deu 1 hora. Então, quem tiver a última pergunta, as últimas 2, façam. E, para terminar, fazer alguns comentários. Então, eu acho que, primeiro, muito legal poder ouvir sobre esse outro mundo, sobre esse outro olhar, ver como é complexo, né? Essa experiência de ser mãe, de se tornar mãe, na verdade, né? Se tornar mãe. E, para essa criança, se tornar o eu, né? Que ele vai se tornar pessoa. Se tornar pessoa. Nossa, isso é um livro, não é? Do Rogers, eu acho. Então essa coisa linda da criança ir se tornando pessoa nesse processo com essa mãe. Só que essa mãe, muitas vezes, por mais que já é a segunda, terceira, quinta, que nem a Janete está contando pra gente. Tem muitas mães que estão no meu Facebook que estão no terceiro puerpério, né? Várias, a Jéssica, a Natália, a Luana, é um pessoal aí do terceiro filho, né? E aí, mesmo na terceira, essa criança que está chegando, essa mãe também está se tornando mãe para uma terceira vez, né? Sim. E aí tem toda essa questão do que eu imagino que são os mitos, os medos, e tipo assim, não posso gostar mais de um do que do outro. Com certeza, como é que eu vou lidar com isso? Equanimidade. Como é que eu vou atender a necessidade, né, desses filhos? Uma das rodas que elas têm me pedido e que eu tô propondo aí para o próximo mês, de repente, é essa questão, né? Como que é quando chegam outros filhos? Como é que tá esse sistema? Como é que lidar com essas outras questões? Porque tem muitas mulheres que acabam trazendo essas dificuldades, tanto da criança quanto dessas mães, né? Bom, gente, dica. Tô olhando aqui direto na câmera da verdade. Dica, sigam a Bruna. Ela tem uma página profissional, né? Tem também uma página pessoal, não sei se você permite as pessoas entrarem. Com certeza. Mas sigam ela, porque quando ela começar a fazer as lives, vocês estão vendo o nível da discussão da turma que está ali na live dela. Então é uma turma que está passando por isso.
né? É uma turma muito engajada. Olha aqui, ó, Dalila. Não consegui participar de nenhuma roda. Hoje está sendo maravilhoso. Até consegui fazer os meninos dormirem para estar 100% aqui. Obrigado. Que é difícil, às vezes, né? Quando a gente está vivendo um puerpério, conseguir estar presencialmente, né? E a Elisângela falou, muito bom ler os comentários e ver que não estamos sozinhas. Tantas outras recém-mães passam pelos mesmos dilemas. Isso que a gente... eu acho que é tão rico da roda, é tão rico quando a gente consegue trazer essa discussão para a gente... perceber que exatamente isso, que muitas mulheres vivem isso, né? E aí eu acho que essa é uma baita dica para vocês, porque a Bruna, eu acho que assim, por exemplo, aqui na minha live a gente troca muita informação, várias vezes na rede, aqui no bate-papo, as pessoas uma ajuda a outra com um artigo e tal, mas eu tô vendo que ali pode se formar no seu bate-papo uma rede de apoio. Sim, né? com Porque certeza. as pessoas estão passando por coisas muito parecidas. Isso é muito legal, é muito, outro nível. É né? muito legal que as pessoas têm criado estratégias até virtuais. Em Santos a gente tem um grupo até que me chama bastante para participar das discussões e tudo mais, que é um grupo chamado Ciranda Materna. Que legal. Que é um grupo virtual, que elas também têm encontros presenciais. E para promover justamente essa rede de apoio, né? Então elas trocam informações, é riquíssimo. Eu acho que isso ajuda muito, né? Sim, muito legal. Então, ó, gente, pra gente concluir. Adicionem a Bruna, né? Hoje a gente teve aqui 15 compartilhamentos no grupo da Bruna, na página da Bruna. Gente, obrigada. 55 likes, olha quanta gente curtiu, Bruna. No nosso aqui, a gente também teve 15 compartilhamentos, olha que legal. Empatamos. E 63 pessoas curtiram. A gente precisa de mais compartilhamentos. Precisamos, né? Até porque, Thiago, eu acho que é uma oportunidade que mais pessoas conheçam esse assunto, que mais mulheres que estão passando por esse momento tenham a possibilidade de saber que isso existe, que possam trocar informações, pensar onde buscar ajuda. Eu acho que é muito importante a gente divulgar essas informações. Acho que a gente pode alcançar e ajudar muitas pessoas, né? Para terminar, a Janete disse, quando que eu vou falar de adolescentes? Janete, eu vou falar, deixa eu ver, acho que segunda vai ser o tema borderline, tá? Então, para os interessados em saber mais sobre transtorno borderline, favor, entrarem. Para as pessoas que são aqui, cadê? Eu coloquei aqui, ó, o link do Face da Bruna no meu, tá? Para as pessoas que querem saber o que eu faço, para as pessoas que são do grupo da Bruna, eu faço live desde 2016, mais ou menos acho que setembro. Acho que agora eu devo estar chegando mais ou menos em 45 lives, indo para 50. Então, ano passado eu tive um momento que eu parei, tive um acidente, mas eu quase toda semana eu fazia lives sobre temas de neuropsicologia, terapia cognitiva e outras coisas, meio que psicologia cognitiva é o tema que eu gosto, assim, né? Então eu falo de transtornos, falo de funcionamento do cérebro, enfim, falo de desenvolvimento também, mas desde o ponto de vista cérebro. Então, para as pessoas que estão interessadas, vocês podem me adicionar, me seguir. Entrar na minha página profissional, enfim, depois tem o YouTube. E o pessoal me pede, viu, Thiago, para falar de TDAH, me pede para falar de adolescência. São assuntos que eu não domino, né? Eu sempre falo para elas, eu falo, gente, a adolescência não é minha praia, então tá aí a oportunidade. E o mais legal é que a gente vai criando essa rede. Então eu vou divulgando, por exemplo, a Ju e o David que falam só, quer dizer, não só, mas eles falam muito de pais e escola, né? Desenvolvimento, pais e escola. A Tati, ela fala muito, a Tati Serra, ela fala muito de acompanhante terapêutico. Legal. Então é uma rede de pessoas que são do bem, da paz e que trabalham com isso. Para terminar, a Vivi falou, o meu filhote está pulando no meu pescoço, mas estou aqui curtindo muito cada informação. Legal, Vivi. E o meu amigo Vinícius, ele falou, ele tem um filho, acho que o teu filho está com 2, né, Vini? O Arthurzinho. E ele falou, e ele tá agora, a esposa está esperando mais uma, Vanessa, e ele falou, um aplicativo de apoio de puerpério para as mulheres que trabalham e não conseguem ir atrás disso. Não entendi direito, mas talvez um aplicativo onde o Vini fica sempre pensando nisso, né? Como facilitar a vida.
das pessoas. Então, de repente, um aplicativo onde tivesse informações a respeito do puerpério, um psicoeducativo, onde a pessoa pudesse fazer uma troca de informações. Não sabemos o que passou na cabeça do meu amigo genial. Não sei se ele quer construir ou se ele está perguntando para você indicar. Eu não conheço nenhum aplicativo. Eu conheço grupos virtuais no Facebook e tudo mais, que fazem essa rede de apoio, que trocam informações. A gente tem em Santos o grupo Partejar Santista, que fala de parto, preparação para o parto, e do Partejar Santista nasceu o Ciranda Materna, que fala de pós-parto e maternidade. É isso aí. Ó, Vini, sugestão, eu tive uma amiga que passou por uma cirurgia agora e ela também descobriu grupos no Facebook de apoio e ela falou, é uma coisa maravilhosa. Então, de repente, achar grupos de apoio também no Face, né? Bom, Bruna, vamos nos despedir, né? Vamos lá. Obrigado, gente, por todo mundo que ficou até o fim, todo mundo que participou, e a gente vai contando para vocês quando o curso da Bruna já estiver pronto para inscrição e como que ele vai funcionar. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Acho que foi um bate-papo super gostoso. Muitas participações. Foi muito legal. Adorei participar. Beleza, gente. Então, até breve. Segunda-feira, transtorno borderline. Valeu, gente! Deixa eu desligar primeiro o teu, aí deixa eu abaixar aqui. Opa!